E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como estão? Espero que bem. Bom, aqui mais uma vez, professor Paulo Cerqueira, do Estúdio de Aprendizado Estatístico, tá? Dando mais uma aula a respeito do modelo de regressão linear simples. E hoje, né, a gente vai dar continuidade, né, a esse tópico, agora dentro, né, falando a respeito, né, na verdade, de uma medida de qualidade do modelo, né, que é o coeficiente de determinação, tá? O mais famoso por ter o nome de R2, né? Ou R quadrado, tá? A gente vai aprender hoje, né? A como calcular, como interpretar e como fazer e como tirar essas informações lá do R, tá ok? Prepara o teu caderno, prepara o teu notebook e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Vamos ver um pouquinho a respeito desse coeficiente de determinação. Mas antes disso, né, vamos dar uma olhadinha numa revisão aqui. O que a gente sabe, né, sobre as somas de quadrado? Como é que a gente consegue falar um pouquinho sobre, né, a informação que essas somas de quadrado trazem para a gente a respeito do modelo, né? Então, o que a gente viu? A gente viu que a soma de quadrado total, né, soma de quadrado total, ela vai ser composta, né, ela vai ser aqui, né, fatorada pela soma de quadrado dos erros, né, e pela soma de quadrado da regressão, tá? A gente tem aqui uma informação de que a soma de quadrado total, né, ela vai medir a minha variabilidade dos valores observados em torno da média. É justamente aquela soma quadrática que nós temos lá, né, de cada valor subtraído da média ao quadrado. Tá? E a soma de quadrado dos erros aqui, né, ela nos traz aqui uma medida de qualidade de ajuste do modelo, né, justamente porque ela vai ser uma medida que vai ser, quando eu dividir pelo grau de liberdade, ali na minha tabelinha da nova, se você pegar lá, né, eu vou ter uma medida de variabilidade. E quanto menor, melhor. Tá? Então, a soma de quadrados dos erros aqui, né, ela já serviria para a gente como sendo uma medida de qualidade de ajuste, né, do modelo de regressão linear simples, tá? No contexto geral de modelo de regressão linear, né, tanto do simples quanto do múltiplo, né, a gente tem a soma de quadrado dos erros como sendo um dos critérios a ser levado em consideração, se você preferir, tá? Mas bora ver uma situação aqui, né, de, por exemplo, como é que a soma de quadrado dos erros nos informa essa qualidade, né? A gente poderia pensar assim, poxa, variância e tal, né? E aí, quanto menor, melhor. Mas e quais seriam mais ou menos as situações que a gente poderia encontrar, né, para identificar essa qualidade de ajuste? Bora ver aqui um exemplo, né? Então, vamos supor uma situação totalmente fictícia aqui, né, em que os valores de y, né, calculados pela reta estimada, coincidam com os respectivos valores observados, né? Ou seja, o valor estimado aqui, né, pela minha equaçãozinha, meu y chapéu, né, ele vai ser idêntico ao valor, né, observado. Então, eu estou com uma regressão aqui perfeita, né? Eu estou conseguindo pegar cada pontinho, né, da reta sem erro algum. No caso aqui, pessoal, a soma de quadrados dos erros, né, ela é zero, né, porque eu não tenho variabilidade alguma, né? A diferença de cada ponto lá, porque a soma de quadrados dos erros é nada mais nada menos que, né, eu encontrar lá, né, eu tenho a soma de quadrados aqui, né, ajeitar esse somatório aqui que ficou feio, né, só ajeitar aqui. Então, né, a soma de quadrados vai ser o valor observado, né, menos o valor esperado, tá, ao quadrado. Então, se esses caras forem iguais, então quer dizer que isso aqui vai para zero, tá? Então, é justamente essa relação que nós temos, aí seria um ajuste perfeito, né? Então, como que seria essa qualidade de ajuste, né? Se os valores observados fossem os mesmos valores estimados. Beleza, mas isso aí é uma utopia, né? É um negócio assim que a gente olha assim, nossa, seria interessante chegar numa situação dessa, mas na prática, né? Na prática é um negócio bem mais complicado. Então, quando a gente está numa situação real, né, em que esse cara, né, nunca vai ser igual a zero, a maioria das vezes nunca vai ser igual a zero, né? Tiver
bem pouco provável de conseguir um negócio desse, tá? A chance é muito pequena, né? A gente sempre vai ter, né, que a soma de quadrados da regressão, né, vai ser menor que a soma de quadrados totais, né? E quanto mais próximos estiverem, né, a soma de quadrado da regressão com a soma de quadrado total, né, menor vai ser, né, a minha soma de quadrado dos erros e, consequentemente, melhor o modelo, né? Melhor será a qualidade de ajuste, melhor o modelo, né, que se ajustou. Tá? Então, a estratégia aqui, né, de uma forma bem genérica, é garantir, né, é você olhar para a soma de quadrado dos erros, né, e esperar que essa quantidade aqui ela seja muito pequena, que ela vá para zero. Então, né, se esses caras, né, tanto a soma de quadrado da regressão quanto a soma de quadrados totais forem bem próximos, né, e seria interessante a gente pensar em proximidade deles como sendo uma razão, se ela for igual a 1, né, quer dizer, né, que menor vai ser a nossa soma de quadrado dos erros, né? Então, é justamente essa relação aqui que a gente vai querer medir, né, que a gente vai querer utilizar para o nosso coeficiente de determinação. Tá bom? Então, a nossa definição para o coeficiente de determinação é essa aqui, é justamente a relação que eu comentei ainda agora, né? A soma de quadrado da regressão dividido pela soma de quadrado total, né? Ela tem uma amplitude aqui que vai que pertence ao intervalo 0, 1, né? E é uma proporção, né, que a gente vai tirar aqui como informação. Tá? Você poderia pensar numa escala de 0 até 100 também, 100%, sem problema nenhum. A notação R2 é justamente aqui a relação que nós temos, que eu comentei no início, né? A nomenclatura que a gente utiliza, R2 ou R quadrado, vem justamente da expressão do coeficiente de determinação. Eu particularmente gosto de coeficiente de determinação, acho legal falar só o nome, tá? Bom, então, uma vez definido esse coeficiente, né, como é que a gente consegue interpretá-lo, tá? Então, o R2 ele vai indicar para a gente aqui, ó, a proporção da variabilidade, né, dos valores observados, explicado pelo modelo em questão. Aqui, pessoal, né, o ponto importante é o seguinte: o quanto que eu consegui explicar a variável y, né, somente com aquela variável x? Essa é a pergunta, né? E o R2 vai medir essa, né, essa proporção. Ah, foi em 10%, 20%, 30%. É óbvio que quanto maior, né, for esse valor, esse percentual, né, maior for próximo, ou quanto mais próximo de 1 for, né, essa razãozinha, melhor vai ser, né, a proporção explicada, né? Isso quer dizer que o modelo está bem ajustado. Lembra? Quanto mais próximo de 1 for essa razão, né, menor vai ser a variância. Consequentemente, o modelo vai estar bem ajustado, tá? Então quanto maior for o R2, né, melhor vai ser a qualidade do ajuste do modelo em questão. A tendência é essa que nós temos, né? E aí a pergunta é, sempre isso acontece? Então, a gente pode ver isso em outro momento, mas existem algumas áreas, né, do conhecimento em que essa relação também não é tão certa, né? Ser próximo de 1 não quer dizer, né, que o modelo é um modelo muito... Ah, eu tenho uma relação aqui em que o R2 foi igual a 1. Beleza, mas em algumas áreas isso não é sempre. Eu estou chamando a atenção para você muitas vezes não se iludir com o seu modelo. Poxa, eu tenho um R quadrado 0,9999, então 1. Tá, beleza. Nós vamos ver nas outras aulas, né, análise residual, né, algumas outras estratégias aqui que são em relação às suposições do modelo que precisam ser validadas. E uma vez todas validadas e o R quadrado igual a 1, beleza, está no paraíso, está tudo certo. Mas não é sempre que isso acontece. Em algumas áreas, como por exemplo na economia, conseguir um R quadrado de 40% ali, talvez em 50% já é o máximo que se consegue devido a, né, a natureza dos dados, a reconstrução do modelo. Muitas vezes é assim que se tem, tá? Então, muitas vezes o 1 é uma utopia, às vezes 60%, 50% já é a utopia. Se alguém chegar um negócio desse, quer dizer que tá no paraíso, tá tudo certo, tá? Bom, né? Então, um outro ponto aqui interessante, né, é que para o modelo de regressão linear simples, né, você muitas das vezes não precisa fazer esse cálculo de relação, né? Se você, eu falo cálculo de relação, ou seja, você pegar a soma de quadrado da regressão, dividir pela soma de quadrado total, você não precisa fazer isso para calcular o coeficiente de determinação, né? O R2. Você não precisa.
Porque na maioria das vezes você vai fazer inicialmente um cálculo pelo coeficiente de correlação de Pearson. Então, basta você pegar, né, o nosso R de xy, né, e elevar ao quadrado. Isso aqui é o próprio R2. Tá? Então, pega o valor estimado para esse cara aqui, eleva ao quadrado, já tenho meu próprio R2. E isso, né, é no caso particular, ou seja, quando eu estou no modelo de regressão linear simples. Professor, essa relação funciona, né, nos outros? Não. Tá? Já não vai funcionar da mesma forma. Vai ter uma outra estratégia que a gente vai levar em consideração. Beleza? Então aqui, vamos voltar àquele exemplo, nosso exemplo legal, né, que a gente vai utilizar nas nossas aulas aí, né? Ele vem funcionando bem, que é aquela produção anual de soja, né, em função do índice pluviométrico, tá? A gente tem nossa variável x aqui, y, perdão, né, que é a produção anual de soja, tá? E o índice aqui, né, que é o índice pluviométrico, a gente tem uma variável y em função de x aqui, né? E aí, dado o valor do índice pluviométrico, o nosso interesse é estimar, né, a produção anual de soja, tá? A gente já fez nas aulas passadas, você pode conferir o vídeo em outro momento, tá? Mas está lá na playlist, fique à vontade para poder dar uma olhadinha para ver como é que constrói essa equação, né? E tá aqui, nossa equaçãozinha do modelo, o valor estimado, a nossa equação estimada, o nosso alfa chapéu, né? O nosso beta chapéu, né? Então, a gente construiu uma retinha, tá aqui o nosso intervalo de confiança, né? Nossa região de confiança, a gente observa que está contemplando, né, a maioria dos pontos aqui, e a reta, no geral, está funcionando bem, pelo menos no olhar, né, macro da coisa. A gente não está olhando as suposições do modelo, vamos ver o R2 agora, né? Então, a gente precisa, né, muitas vezes sair dessa parte gráfica e entrar nas partes de validação, tá bom? Então, né, o que a gente vai conseguir interpretar com o R2 aqui, né? Na prática, né? Tem uma variável y em função de uma variável x, né? Então, a precipitação é quanto a precipitação de chuva ou o índice pluviométrico, né, que eu troquei o nome, mas é a mesma ideia aqui, né, consegue explicar, né, a produção anual de soja. Tá? O quanto só essa variável consegue falar a respeito da produção de soja. Por que eu falo isso? Né? Porque você está predizendo uma variável y em função de outra. Né? Então, o quanto de toda a variabilidade relacionada ao meu y, né, ou dos valores observados aqui, né, eu consigo explicar somente com esses valores de x. Tá? Essa é a questão. Né? É muito? É pouco? Eu preciso de outra variável? Essa variável não é legal? Né? Eu preciso incluir ela e mais umas 3? Tá? Então a gente precisa ter esse tipo de interpretação, né? Dessa forma que a gente vai conseguir extrair, tá, resultados do R2. Ok? Então, a gente vai fazer a soma de quadrados aqui, pessoal, tá? Não precisaria, mas eu estou só fazendo uso da fórmula para você. Então, nossa soma de quadrados também está relacionada da aula passada, né? É o valor de 627,5, né? A soma de quadrado da regressão, 319,29. Então, a gente já vê que já tem, né? A soma de quadrado da regressão já é basicamente a metade quase ali, né? Da soma de quadrado total, ou próximo da metade, tá? E aí o nosso coeficiente de determinação, né, o nosso R2 é dado pela razão aqui, né? Então, como eu falei, né, 0,51 aqui, ou se você quiser interpretar aqui, tá? 51, né? Perdão, aqui errei a continha, tá? 51%, né? Ou seja, o índice pluviométrico ou a precipitação de chuva, né, ele tem ali, ele consegue explicar a produção anual de soja, tá, em 50% da variação total. Ou seja, ainda tem aí, né, 49% da variabilidade que precisa ser explicada, né, que precisa ser organizada, talvez com uma outra variável, né, talvez com uma outra, a variável a que agregaria ao índice pluviométrico ou à precipitação de chuva. Tá? Então, isso é o modelo de regressão, é dessa forma que a gente vai fazer o uso do R2. Tá? Então, é assim que nós temos, é assim que a gente interpreta, né, o R2, vamos passar aqui, tá? Então, aquilo que eu acabei de explicar, né, a percentual da variabilidade total explica pelos valores observados, né,
é igual a 0,51, né, ou 51%. Você escolhe a forma de interpretar e de apresentação também. Então, fique à vontade para colocar da forma como você gostar. E como é que a gente consegue tirar essas informações lá no ajuste do R? Né? É muito importante isso, né? Bora lá dar uma olhadinha? Abre o teu notebook aí para ver. Bom, então aqui no RStudio, né, como eu sempre falo, eu começo sempre com o nosso script, né? É sempre importante a gente dizer o que está sendo feito dentro do nosso código, tá? Dou aquela limpada lá no R, como vocês bem já sabem, né, para remover o que tem no histórico aqui, para talvez não trazer nenhuma sujeira, né, para nossa análise, tá? Vou usar o pacote aqui do ggplot, né, para poder fazer os gráficos mais bonitinhos, tá? Esses gráficos mais bonitinhos fogem daquele uso do plot da função base do R, né? Vou carregar meus dados aqui, né? Dar um Ctrl Enter aqui, né? Então tá aqui e eu só juntei num data frame para ficar no formato de banco de dados aqui. Então tem os dados aqui, tá? Aqui meus valores de x, meus valores de y, tá? E aí eu faço um gráfico, né? ggplot, né? Para você aqui, só para a gente poder entender, tá bom? Está aqui o meu gráfico de dispersão, índice pluviométrico, produção anual, tem um comportamento crescente linear, né? Então, suposição de relação linear provavelmente garantida, né? Aqui o modelo encaixaria legal, tá? E aí eu tenho meu ajuste aqui, pessoal. Vou botar aqui, vamos rodar, né? Como é que funcionaria isso daqui, como é que a gente poderia extrair, né? Então, a função LM vai dar o meu ajuste, né? Obter a minha retinha, tá? Tá aqui. Se eu peço só a função ajuste aqui, né? Ele me retorna a um formato de saída do modelo, né? Bem pobrezinho, tá? Ele vai mostrar para a gente aqui, tudo e tal, qual é a relação da fórmula que a gente utilizou. No caso aqui é produção anual, que é o nosso Y, e o X, a nossa precipitação de chuva ou índice pluviométrico, tá? E os valores de alfa chapéu e de beta chapéu, tá? Simplesmente isso. Para você conseguir, né, ter um resumo um pouco mais detalhado do seu modelo, né? Ah, eu quero mais informações disso daí. E aí, e estimativa de variância, né, para obter intervalo de confiança. Quero saber a respeito da tabela da nova. E aí, como é que a gente tem esse tipo de coisa, tá? Então, primeiramente, né, no caso, como a gente está interessado no coeficiente de determinação, a gente vai ver aqui, né, o summary, tá, do ajuste, né? Vamos rodar isso daqui, pronto, tá aqui, tá? Então, né, nós temos aqui as informações a respeito, nós vamos ver resíduo na próxima aula, tá? Estimativas dos modelos, medidas de variabilidade, tem p-valor aqui que nós vamos ver mais em seguida, tá? E aqui, olha, pessoal, tá? Nossa medida de R quadrado, tá? Essa medida de R quadrado, né, ela é baseada na mesma estratégia que eu mostrei para vocês aqui, né? Eu tenho um R quadrado ajustado aqui, né, que foi até menor, né, do que a gente estava propondo, mas se você, por exemplo, né, fizer aqui, tirar as informações, vamos pedir aqui um sumário, tá? Vamos pegar aqui o AOV, né, do meu ajuste e rodar. Opa, esqueci aqui o summary, esqueci o R, tá? Eu tenho minha tabela da nova aqui, pessoal, né? Então, tá aqui, ó, os graus de liberdade, que é o degree of freedom, tá? Sum of squares, mean of squares, né? A estatística F, que a gente viu na aula, justamente para poder fazer o teste de significância, tá? Então, a gente observa que, olha o p-valor aqui, ó, ele é o mesmo p-valor aqui, mostrando que essa variável, ela é significativa ao modelo, tá? Tá aqui, ela é importante, de fato, nosso modelo. E a gente tem as duas, né, a soma de quadrado aqui, né? Na verdade, eu tenho que somar esse cara aqui, então ficaria, por exemplo, né, 300, né, e 29, tá? Perdão, isso, 329, tá? Ponto 5 dividido, né, dividido pela soma desses dois aqui, que é a soma de quadrados totais, né? Então, vou pegar esse cara, vou somar com esse daqui, tá? Então, tá aqui
a nossa medida, 0,52 mais ou menos ali, tá? Que nós temos ali. Talvez eu tenha errado alguma continha lá na frente, mas o que vale é isso daqui, tá? Então, no geral, é isso que nós temos, né? Talvez alguma aproximação que eu tenha feito me equivocado lá, né? Algum arredondamento maluco, tá? Mas tá aqui batendo justamente com o que nós, né? Com o que o R conseguiu soltar pra gente. Beleza? Pessoal, é isso por hoje. Eu espero que, se você ficou até aqui, tenha gostado do vídeo, né? Não esquece de comentar, né? Se gostou, se não gostou, né? Não esquece também de se inscrever no canal se você não for inscrito e de dar uma curtida, tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço.